Família linda, a bênção de todos. Eu sou o Babadigo de Airá e eu estou pela primeira vez aqui no Podblé da nossa querida loja Pilão de Ouro, com patrocínio da Onira Modas e Calçados e Babuches e com patrocínio também das Velas Invicta. E para mim é uma honra muito grande, eu que já fui entrevistado aqui, né? Não foi ao ar ainda, mas irá. É a primeira pessoa que eu fui convidado e que aceitou o meu convite para estar aqui, para ser entrevistado, para esse bate-papo super informal. É talvez uma das pessoas mais importantes na minha vida hoje, que é o pai Carlinhos de Oxóssi, que é um dos herdeiros, um dos dirigentes, né? Um dos integrantes do corpo sacerdotal do Ilha Laketu Axé Airá, o Axé Batistini, que é o qual eu faço parte até os dias de hoje e pelo meu juramento até o dia que Xangô e Oxóssi e Olodumare permitir. Então estamos aqui com essa presença maravilhosa, ilustre, do pai Carlinhos, que é um dos meus sacerdotes, é uma pessoa maravilhosa. Então, pai, boa tarde, seja bem-vindo. Uma alegria muito grande receber o senhor aqui, uma alegria muito grande poder ter um bate-papo formal, informalmente aqui com o senhor. Uma pessoa que é muito querida. E eu sei o quanto o senhor é tímido, né? O quanto o senhor tem restrições assim de falar, mas como eu sou, a gente tem bastante intimidade, eu acho que vai ficar mais fácil a gente conversar. É melhor, filho, é melhor. Né? Acho que o mesmo que nos abençoe a bem, especialmente de todos me abençoem. Realmente, eu sou bem tímido nessa situação de câmera, essas coisas, mas enfim, como dizia Pai Pécio, quem não é visto não é lembrado, né? Então muitas vezes a gente tem que dar a cara, né? Mas é isso. Exatamente. Aí o senhor sempre com uma grande proteção de Exu, sendo o primeiro a aceitar aqui, né? Então Exu está sempre do seu lado, Exu vem na frente, né, pai? Sempre Exu. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho de quem é o Carlinhos, de como que o Carlinhos descobriu o candomblé, de como que o senhor chegou nessa religião, né? E contar um pouquinho da sua história. Então, meus pais eram da casa de Pai Pécio, né? Meus pais, na verdade, eram da Umbanda, passaram pela Umbanda. E aí meu pai vinha da Umbanda da Finada Isaura, que Finada Isaura também frequentava o terreiro de Pai Pécio. E meus pais, assim, começaram a frequentar também o terreiro de Pai Pécio, lá no Axé Batistini. E depois de um acidente de trabalho, o qual meu pai, inclusive, ficou paralítico, né, da cintura para baixo, ele fraturou 3 vértebras na coluna, e os médicos diziam que ele jamais andaria. E aí ele procurou o pai Pécio, que já ia juntamente com a mãe de santo dele, a Dona Isaura, a finada Dona Isaura, e pai Pécio, na mesa de jogo, viu que o oráculo decidiu que teria que iniciar meu pai. E aí pai Pécio disse assim, mas como iniciar esse homem paralítico que não anda? Como é que eu vou fazer? Mas pai Pécio, também seguro de si, resolveu iniciá-lo. Meu pai foi iniciado dentro do Axé Batistini. Inclusive as pessoas tinham que carregar ele de um lado para o outro, sentado no banquinho, né? Nós éramos de famílias humildes, né? E no dia de dar o nome, o Orocó, o santo do meu pai chegou, levantou, gritou o Orocó e sentou novamente. Então desse dia em diante meu pai passou a fazer fisioterapia e voltou a andar. Voltou a trabalhar, a andar, mas ficou assim aposentado por invalidez dessa vida, teve uma dificuldade para andar, uma diminuição de uma das pernas, mas enfim, como diz o pai Pécio. Pai Pécio, o seu Geraldo, depois que fez o santo, de tudo fez na vida. E aí foi assim. Logo em seguida iniciou minha mãe, Dona Márcia, minha irmã, Regina, e por muito tempo eles ficaram no terreiro do Axé de Pai Pécio, até Axé Batistini. E eu ia lá mesmo como um molecão, um adolescente, mas nas festas de Cos Damião, não ia assim, não era uma pessoa assídua no candomblé. Mas sempre minha mãe com cuidados comigo com o Pai Pécio. Pai Pécio, dá uma jogadinha pro Carlos. E eu joguei, já vi, Pai Pécio, deu o Carlos. Até que, infelizmente, em 92, nós fomos fazer uma viagem ao Rio de Janeiro. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã Regina, e tinha meu irmão também. E o nosso carro caiu de cima da ponte na Via Dutra.
E aí meu pai faleceu na hora e minha mãe faleceu no hospital 2 dias depois. Então, foi em 92, durante um ano, teve as obrigações, os atos fúnebres dele lá na Axé Batistini, e aí por um ano eu frequentei um pouco mais assiduamente o terreiro de Pai Pércio, até que no ano seguinte, em 93, Pai Pércio perguntou para mim: Carlinhos, você quer fazer o santo? E eu, sem hesitar, disse que sim, que gostaria. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que eu nunca fui muito ligado à religião, assim, de questão assídua, mas daquele falecimento dos meus pais em diante, aquilo mexeu alguma coisa comigo mesmo e fez com que a espiritualidade se aproximasse mais de mim e eu da espiritualidade. Então, quando ele perguntou se eu gostaria de fazer o santo, eu disse que sim, sem hesitar. E aí foi quando, em 93, Pai Pércio me iniciou na festa das obrigações de Odé. E de lá para cá, assim, nunca mais eu me afastei do orixá. Muito pelo contrário, a cada dia foi crescente ainda mais a emoção de viver axé, viver orixá, né? E depois, passados uns 10 anos, aí Pai Pércio me chamou para, acho que nem 10, um pouco menos, Pai Pércio me chamou para trabalhar lá juntamente com Melizinha, com o Pai Giba, no Axé Batistini. E aí eu fiquei 10 anos juntamente com o Pai Pércio, até que ele veio a falecer, né? Ele veio a falecer e aí foi aquela questão, né? Que o Pai Pércio ele não deixou o Axé Batistini para um único dirigente, para um único Ialorixá ou Babalorixá. Na verdade, ele apontou 5 dirigentes e deixou como herdeiro da casa, não a casa física, né? Mas sim herdeiro do Axé, dos quais são Mãe Lizinha, Mãe Gui, Mãe Dani, Pai Giba e eu, né? Um dos dirigentes. E é isso. Aí uma vez o Pai Pércio contou para uma filha de santo, assim como ele fez com meu pai. Tá vendo, filha? Às vezes a gente faz as coisas e nem sabe o porquê, né? O Carlinhos só vinha aqui de vez em quando. Ele era filho de seu Geraldo, Dona Márcia, 2 filhos de Santos, mas talvez não eram babalorixás. E eu poderia apenas ter confirmado o Carlinhos, mas não. O orixá, na hora do jogo, disse que tinha que iniciá-lo. Então você veja, filha. Hoje, não só ele me ajuda a cuidar do axé juntamente com todos aqui, como até de mim ele cuida. Então tem coisas que a gente já nasce para aquilo, né? Mesmo sem saber. Então a espiritualidade para mim é isso. Cada um tem um caminho e a vida vai te direcionando para aquilo. Mesmo quando você tem outro caminho, mas o axé, principalmente a espiritualidade, sempre vai corrigir, vai te buscar, vai te chamar. É muito bonito isso, porque eu também já presenciei algumas vezes, mas o senhor tinha um cuidado com o pai Pércio, um cuidado com a pessoa dele, né? Com o ser humano dele. Então, o senhor cuidava dele também, às vezes fisicamente, se preocupava, olhava remédio, se tomava, se não tomava. Tinha um cuidado também com a pessoa dele, né? Sim, na verdade, sempre. Porque eu chegava no Batistini, morava a uns 10 quilômetros de lá, né, em São Bernardo mesmo, por volta de 11 horas, 11 e meia da manhã, e só saía de lá 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, a hora que Pai Pérez estivesse deitado na cama dele, medicado, tudo certinho os medicamentos dele, assim mesmo separados os medicamentos do dia seguinte. Então, sim, eu tinha um cuidado com ele sim, até porque era aquela questão, eu trabalhava lá no Axé, mas para ser sincero, eu cuidava dele por um motivo, no seguinte sentido: a gente cuida do ser humano hoje para que no futuro a gente ache uma outra pessoa que possa cuidar da gente. Então, esse sempre foi o meu pensamento. E assim aconteceu, né? Que enquanto o Pai Pércio esteve vivo, o que pôde ser feito por ele, né? Sempre foi de coração. E no final das contas me ajudou muito, porque eu sempre tive ali sentadinho do lado de Pai Pércio, a gente trabalhando numa roça, uma coisa ou outra, mas quando ele estava dando aula para os babalorixás lá no Batistini, ou preparando uma aula, eu ficava do lado dele. Ele dizia assim: Carlinhos, presta atenção, que um dia isso vai servir para você. Então, todas as palavras que o Pai Pércio dava para outros babalorixás, ou mesmo nos afazeres do dia a dia da roça, é lógico que a gente acaba vendo, gravando, anotando, e hoje em dia me serve muito, que a passagem dele foi muito dura, mas em relação ao axé, foi algo que pôde ser suportado porque pelo aprendizado que ele deixou, né? Pai, conta um pouquinho. Eu acho que várias pessoas já perguntaram isso, e eu acho que é uma experiência muito pessoal, né?
perdeu o seu babalorixá, perdeu o seu sacerdote. Eu também era e sou filho de pai persa, como nós somos, seremos eternamente. E cada um tem uma experiência, né? Eu posso falar de como foi para mim perder o meu pai, o meu sacerdote, o meu zelador. Como foi para o senhor perder a figura do pai? Pai Pércio era uma pessoa que olhava muito o futuro, né? E ele sempre dizia: o dia que eu partir, vocês vão fazer isso. Ele deixou inclusive a casa de uma forma que é uma casa muito grande. O Axé Batistinho Pai Pércio deixou um axé muito grande e as contas também são bem pesadas, né? Ele tinha medo desse futuro, de no amanhã, quando ele faltar, nós não tivéssemos condições de suprir as necessidades da roça. Então a primeira coisa que ele conseguiu fazer foi a anistia dos impostos, né, na casa. E só que ele preparava muito a gente. Então um dia ele sentou eu, mãe Luizinha, pai Giba, mãe Dani, e conversou e falou: olha, uma vez não, várias vezes, uma delas foi da seguinte forma: olha, quando eu falecer, porque vai acontecer, então vocês vão fazer isso, isso e isso. Aí uma das designações que ele deixou, inclusive para mim, o pai Giba, foi a seguinte: ele falou: quando eu fizer a minha passagem, vocês vão cuidar do meu corpo. Vocês vão me banhar, vão fazer todos os atos que preciso interno lá no meu corpo. Aí sim, depois que eu estiver vestido, só então vão me entregar para que seja preparado os atos fúnebres. Até ele dizia assim: o pai Giba é assim, é quietinho, ele chora, mas vai chorando e vai fazendo. E ele dizia: eu sei que o Carlinhos vai fazer. Então, foi triste, foi doloroso, mas a gente tinha uma missão, né? Porque era a missão de cuidar do nosso sacerdote naquele momento difícil. Preparar o corpo dele, não os atos fúnebres, o corpo dele para que fosse entregue para os atos fúnebres. E dali por diante a gente vai se fortalecendo, né? E aí, quando se teve a passagem, teve os atos fúnebres, teve o funeral, e a gente tinha uma obrigação também, que ele dizia: não quero que deixe minha casa acabar. Porque um babalorixá não constrói uma casa, uma edificação, um axé, para se acabar quando ele vai embora. Ele quer que aquilo se perpetue. Então ele dizia: eu quero que vocês mantenham minha casa. Então nós fizemos sim, das tripas corações, mesmo chorando por dentro, mas para manter o nome e o axé dele de pé. E graças a Deus, aos orixás, até o dia de hoje está lá. O axé Batistinho cada vez maior, né? Que é a força, a raiz de Pai Pércio, né? Que lindo. É lindo, é emocionante. Acho que, principalmente para mim, poder, que partilhei do mesmo sentimento, poder sentir através do seu olhar, da sua ótica, né? E como que foi, pai, para vocês? E aí eu vou falar uma coisa bem peculiar, né? Porque é difícil para o sacerdote criar e fundar uma casa, né? Então, o senhor, mais do que ninguém, acompanhou muito a vida do pai e sabe como foi difícil para ele edificar, levantar aquela casa e deixar aquela casa para o orixá da maneira que deixou, né? Então, se já foi difícil para ele que fundou a casa, como que foi para o senhor, na sua ótica, como um dos dirigentes, manter, né, efetivamente a casa e crescer e proliferar o axé, progredir? Porque não foi o senhor que fundou, Sim. né? O senhor já pegou uma coisa pronta, o senhor e os demais dirigentes pegaram algo pronto, já feito, algo que vocês serviam antes, né? Sim. Então, vocês eram filhos, vocês eram súditos ali de um rei, e vocês passaram a estar do outro lado. Como que foi isso? Então, e além das edificações, tem a questão também espiritual. O Pai Pércio foi um baluarte do candomblé, né? Então não era fácil assumir uma casa física e espiritual após um grande babalorixá, que foi Pai Pércio. Mas, enfim, eu costumo dizer assim, eu acho que talvez o Pai Pércio deixou 5 dirigentes para que nós, os 5 juntos, cada um com o seu pouquinho, pudéssemos ser um pouco do Pai Pércio, que o seu Pai Pércio jamais nós seremos, nem juntando os 5. Mas existe uma coisa, assim, para mim, eu vou dizer na minha ótica. Às vezes algumas pessoas questionavam se o Pai Pércio fez da maneira correta em deixar 5 dirigentes. Mas, mais do que nunca, além da palavra de Pai Pércio, eu tenho certeza que um dia Pai Pércio sentou diante do oráculo, diante de Xangô, e perguntou se essa era a melhor coisa a ser feita, né?
Então, imagino que tem a palavra de orixá aí também. E aí, diante disso, as pessoas diziam que talvez nós fôssemos acabar com o legado que Pai Perso deixou. Mas, então, para mim, eu tomei isso como pessoal. E não deixar aquilo que Pai Perso lutou por tantos anos para edificar, para levantar, para enaltecer o nome dele, cair por terra. Então, sim, eu me vesti de coragem, como dizia ele, e juntamente com Mãe Lizinha, Mãe Dani, Mãe Gui, Pai Giba, começamos a reestruturar o Battistini. E mais do que nunca, eu me vesti literalmente de pedreiro, essa é a verdade. Porque nem sempre, às vezes, a gente acha um filho que possa vir ajudar, nem sempre a gente tivemos condições financeiras de chamar uma empresa para fazer as obras, mas era uma forma de dizer, o nome de Pai Perso não vai acabar. Então, a gente trabalhava, eu e o Pai Giba, principalmente que éramos homens, durante o dia na manutenção da casa, nas edificações da casa, nas novas reformas, parávamos, trocávamos de roupas, íamos jogar búzios para os babalorixás que chegavam, que Pai Perso deixou muitos babalorixás na casa. E, inclusive, o senhor mesmo, filho, que várias vezes iam lá, mas eles iam dar uma paradinha e vem aqui colocar uma mãozinha de búzio para saber o caminho. Então ia eu e Pai Giba lá colocar uma mãozinha de búzio. Daqui a pouco a gente trocava de roupa novamente e ia para as edificações. Vamos parar agora, vamos trocar de roupa, vamos tirar o ebó do filho. Vamos parar agora, vamos fazer o buri dos filhos. Então foi assim por 7 anos, né? Mas graças a Deus nós nos sentimos vitoriosos, porque não foi fácil, mas foi a forma que nós, e eu principalmente, entendi de não deixar o nome de Pai Perso cair, não deixar o legado que ele deixou desmoronar. Então hoje, graças a Deus, o Battistini está muito bem estruturado, Pai Perso já deixou muito bem estruturado, nós conseguimos fazer várias outras edificações, as quais melhoraram muito a estrutura do axé, e com relação ao religioso, nós só seguimos aquilo que ele deixou. Seguimos a palavra que ele deixou até o dia de hoje, sigo apenas aquilo que ele deixou dentro da casa, porque se foi bom para ele, tem sido bom para nós também. Axé, lindo isso, né? Você vê, é muito importante, eu acho que para quem vai assistir o nosso bate-papo, né? Entender, primeiro, que Batile já é uma casa tradicional, Pai Perso foi um baluarte, né, como o senhor mesmo citou, e que os dirigentes buscam manter à risca o que ele já fazia. Né? Porque tem muitas casas por aí que às vezes são extintas, né? Exatamente que era o medo de Pai Perso, que a casa dele não fosse para frente. Quer dizer, ele dedicou a vida inteira e aí aquela vida dele é desmoronada, é vendida, né? E como de muita gente antiga, muitos babalorixás e alorixás antigos tiveram suas casas findadas, não tiveram continuidade com as suas casas, né? E não tiveram continuidade principalmente além da física e espiritual, né? Que é o que o senhor, juntamente com os demais dirigentes, tem feito. Fala para mim uma coisa que é bem interessante. O que foi a África para o senhor? Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, cada um nasce com um destino, com um caminho. Né? Eu fui iniciado no Axé Battistini por Pai Perso de Xangô, sou do Axé Battistini, sou um dos dirigentes do Axé Battistini e vou permanecer lá até o dia que Xangô ou Pai Perso assim quiser me levar. Porque eu acho que foi um posto dado por Pai Perso, só ele pode tirar. Mas existem coisas que às vezes Pai Perso costumava dizer assim, me chamar de africaninho branco, falava muito isso, muitas pessoas ouviram isso. Muitas vezes ele, em obrigações, existem algumas fitas gravadas de um filho até mandou para mim, ele dizendo, Carlinho, meu filho, reza para Xangô aí, o Oriki de Xangô. E assim eu fui tomando aquele gosto, a pedido até de Pai Perso. Além do candomblé, me aprofundar um pouco mais na religião, e sempre tive um sonho de ir para a Nigéria, sempre sonhei em ir para a África, onde tudo começou. E assim, quando foi há 2 anos atrás, uma questão de conhecer uma pessoa que faz esse intercâmbio de Brasil, Nigéria, vendendo produtos, e falou, você iria para a Nigéria? Eu acho que ele falou até brincando. Eu falei, vou. Ele não acreditou. Ele falou, você vai mesmo? Vou. E lá de novembro para cá começou os preparativos para ir em dezembro, depois de janeiro, até que em março eu consegui realmente ir. Aí você, filho, até é portador de uma notícia, né, de um recado de Pai Perso, que para mim
Pai Perse foi apenas o espírito, a matéria, na verdade, porque o espírito continua. Então, o Pai Perse sempre foi muito presente no meu caminho até o dia de hoje. E nessa minha ida da Nigéria tem uma palavra de Pai Perse. Você sabia que eu ia para a Nigéria, mas você não sabia para onde eu ia, que eu ia para Ondo. Ninguém sabia que eu ia para Ondo, sabiam que eu ia para a Nigéria. E eu sou desse jeito mesmo, eu sou de Odé, eu sou reservado, eu não gosto de ficar falando o que eu vou fazer ou o que eu vou deixar de fazer. Apenas poucos sabiam que eu ia para a Nigéria. E você me trouxe um sonho de Pai Perse que, numa festa de Ogum, uma festa muito bonita de Ogum, Pai Perse te chamava no sonho e dizia: fala para o Carlinhos ir para onde ele tem que ir, e fazer o que ele tiver que fazer, porque está no caminho dele. Foi na festa de Ogum mesmo. Então, realmente, a festa de Ogum simbolizou o local onde eu iria, que seria Ondo, a terra de Ogum. Então, quando você me contou esse sonho, aí sim eu acreditei ainda mais. Primeiro que eu gosto muito de sonhos, né? Eu gosto muito de conversar, falar sobre sonhos, decifrar. E aí foi onde eu entendi que Pai Perse estava aprovando o caminho que eu estava escolhendo, não para mudar, mas para acrescentar na minha vida espiritual. Porque eu acho que a minha ida para a África não teve nenhuma mudança. Eu voltei da Nigéria mais fortalecido, eu voltei da Nigéria ainda filho de Pai Perse, eu voltei da Nigéria ainda um dos dirigentes da Shabatstini. Enfim, as pessoas falam o que querem, mas o que eu sinto, o que eu sei é isso. Que eu fui buscar aumentar a minha espiritualidade. E, na verdade, foi muito bom, porque da minha volta da Nigéria para cá, é lógico que eu tive malária, né? Fui lá para ficar 20 dias, acabei ficando 60 dias, e não é fácil. A Nigéria, realmente, como diz Pai Rodney, é terra para os fortes. Mas eu consegui ir e voltar, e na minha volta eu tive malária. E, mais uma vez, Pai Perse. Por isso que eu disse, esse homem, esse sacerdote, esse babalorixá, esse ícone, esse espírito de luz hoje continua comigo sempre. Então, eu me internei no Emílio Ribas de uma forma muito grave, né? O médico disse o seguinte para mim: olha, na hora dos exames, o seu quadro de malária, dos 4 tipos, é o pior. Você tem hepatite e seus rins estão parando. Possivelmente, o último caso que se internou assim ficou 30 dias entubado. Então nós vamos arrumar uma UTI para, caso você piorar, você vai ser entubado. Eu falei assim, mas será que eu estou tão ruim assim? Eu estou com tudo isso? O médico falou, sim, você está muito ruim. E tudo indica que você vai ficar pior. Mas enfim, eu ainda na minha fé, aí eu fiquei domingo lá no Emílio Ribas, num quarto de observação, e na segunda conseguiram uma UTI para mim. E nessa noite de segunda-feira eu entrei por volta de 6 horas, colocaram os aparelhos, tudo. E nessa UTI, à noite, eu sonhei com o Pai Perse. Tava eu, Pai Perse e Pai Giba no sonho, no Iroco, lá na roça. E nós estávamos dando um axé no pé de Iroco. Um axé de Xangô no pé de Iroco. E Pai Perse dizia assim, Carlinhos, pega e faz o que você tem que fazer. E eu acordei com esse sonho e lembrei que eu tinha uma magia, um ofó de Xangô. E aí eu pedi para minha esposa levar esse ofó lá no hospital. Ela levou e na terça-feira, o primeiro exame pela manhã deu muito ruim e no exame de tarde, quando foi umas 6 horas, 7 horas, o médico falou para mim assim, Carlos, eu não sei o que aconteceu, mas a sua malária regrediu. Você vai para o quarto. Então eu ainda fiquei 10 dias no hospital, mas na verdade tomando antibiótico. Então, mais uma vez, a palavra de Pai Perse na minha vida. Então, e daí por diante continuou a nossa luta, né? A minha luta também, a nossa luta na Shabatstini e minha luta pessoal. Porque, como eu disse, cada um tem um caminho. Eu, juntamente com os dirigentes da Shabatstini, cuidamos dos filhos que o Pai Perse deixou no Axé, mas outras pessoas também passaram a me procurar. E eu passei também a cuidar de outras pessoas, né? E a vida foi se seguindo. E ainda na Nigéria, com quem eu joguei lá, o Arabá com quem eu joguei, uma única vez que eu havia visto ele, porque eu não o conhecia, ele não sabia nada sobre mim, ele disse, eu estou vendo aqui uma grande terra, e essa terra não é onde você está, e essa terra você vai ter. E aí, ou seja, um ano depois, ele disse isso em março, no fevereiro do ano seguinte, eu e meu amor, nós compramos essa grande terra, que hoje nós moramos.
né? E eu entendo assim, a cada dia que passa, a minha vida se espiritualiza cada vez mais. Hoje em dia, eu não posso mais falar sobre vida social de Pai Carlinhos, porque a minha vida social hoje em dia é o candomblé. Então eu e meu amor, minha esposa, a gente quando tem que se divertir é num candomblé que nós vamos na casa de alguém, porque no nosso a gente não consegue se divertir, que é por conta da função. Mas sair pra gente é isso. Então, mais do que nunca eu posso dizer uma coisa, a minha terra não é minha terra. A nossa terra é a terra dos orixás. Porque tudo que é meu, quem deu foi orixá. Então, portanto, essa terra também pertence aos orixás. Exatamente, axé. Né? E aonde o senhor tiver, há de ser de orixá, né? Sim, sempre. Então, muito, muito importante isso. E importante mais ainda saber que, ao contrário do que às vezes muitas pessoas dizem, não, o senhor não saiu do Batistini, não, o senhor não deixou de ser filho de Pai Pércio, não, o senhor não deixou de segui-lo, né? Sim. Tá aí uma prova viva, continua seguindo ele até os dias de hoje, continua um dos dirigentes espirituais do Batistini, auxiliando os filhos dentro do Batistini que precisa, e tem o seu caminho pessoal de Sim. cuidar dos seus que lhe procuram fora a questão do axé, fora a comunidade do axé. Até porque se me procurar ali no Batistini, eu cuido no Batistini, se me procurar fora, eu cuido fora. Eu acho que o importante é... Porque eu digo sempre, o axé que eu siga é de Pai Pércio. O importante é não deixar o axé de Pai Pércio cair. Exatamente. Enquanto a gente consegue cuidar, dar uma palavra, socorrer uma pessoa, então essa é uma forma de fazer com que o nome de Pai Pércio também prevaleça. Né? Pai, Pai Pércio era uma pessoa muito irreverente, era uma pessoa fantástica, né, de se conviver e conta um pouquinho de alguma história engraçada, de alguma história saudosa, gostosa, que o senhor sente falta de algum episódio. Na verdade, assim, todos. Pai Pércio, eram muitas coisas, mas era muito, muito bom quando nós saímos com o Pai Pércio no final do ano para fazer a entrega do presente de Iemanjá, né? Que ali criava-se aquele momento religioso, né? Entregava-se o presente, né? E depois, na verdade, criava-se um momento de descontração. Então, a cada ano era uma novidade. Então, são várias histórias, mas na verdade são coisas pessoais. Mas o importante era saber que era aquele convívio com o Pai Pércio, cantando. O Pai Pércio gostava muito de música sertaneja, né? Às vezes a gente cantava a mesma música 30 vezes, repetia. Isso quando não na casa dele, que se colocava aquele toca-disco justamente para tocar o Vião das Nove. Então, eu acho que esse eram os momentos que se vivia com o Pai Pércio, que era de descontração. Tinha um religioso muito sério, sempre muito compenetrado, mas tinha também, quando principalmente nos finais de ano, que após o religioso a gente virava uma grande festa, uma confraternização, uma harmonia entre todos os filhos, cantar, brincar, tomar banho de rio. Então, eu acho que são coisas assim. Tem uma história muito engraçada que nós vivemos juntos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho de uma das nossas aventuras, da gente indo para a Bahia junto. Nós, eu e Pai Carlinhos, decidimos, né? Não foi bem assim, mas nós passamos praticamente acho que 15 ou 18 dias na Bahia, né? E nós decidimos ir de carro. E quando um louco encontra outro louco que aceita fazer loucura, boa coisa não dá, mas deu coisa boa. Então, nós fomos para a Bahia como se a gente fosse daqui na esquina, né? Os dois. Isso que a gente já fez outras aventuras também. Já vamos para o Rio de Janeiro. Decidimos meio-dia ir para um candomblé às 8 horas da noite no Rio de Janeiro. E 3 horas da tarde ele estava na minha casa, nós fomos, né? Enfim, mas queria que o senhor contasse um pouquinho dessa nossa aventura de ir para a Bahia. Teve um fato interessante que assim, eu adoro pedra, né? Sou de Oxóssi, amo Exu, mas venero o Xangô. Então eu adoro Otá. E aí nós, já era acho que meia-noite, já de madrugada, na estrada, falamos, vamos parar nesse hotelzinho, um hotelzinho bem simples, mas a gente não sabia que outro hotel teria naquele decorrer da estrada, aí decidimos pousar num hotel bem simplesinho. Quando eu abri a janela pela manhã, assim, do alto da janela eu vi um Otá de Xangô lindo, um machado perfeito interno. Eu falei, meu filho, eu encontrei aquele. O que, pai? Você não está vendo? Ele falou, não estou vendo. Olha o tamanho daquele Otá, daquele Doará lá embaixo. Ele, nossa, pai. Na hora eu desci e catei o Otá e coloquei dentro do carro. Nisso, o responsável pelo hotel saiu lá fora e falou, não, senhor, não pode. Tem que devolver a pedra, não pode. Não, desculpa, essa eu não posso devolver mais.
Ele, não, mas não pode, esse daqui é do Jardim Florentino. Me falam de Tapedreira que eu vou buscar, mas essa não pode mais, isso faz parte do nosso culto, da nossa religião. Ele, não, mas essa eu posso falar, essa já está dentro do carro, essa eu não posso devolver mais. Eu busco outra onde você quiser. Quer que eu vou a pé? Eu vou a pé buscar uma pedra. Mas essa, infelizmente, é o símbolo do nosso axé, é o símbolo de Xangô. Ele, como assim? Deus me livre. É o nosso axé, nós somos do candomblé. Então não pode mais tirar essa pedra de dentro do carro. E aí o cara ficou com medo do senhor, né? Foi. Tá vendo? Olha só o que a gente passa. Pai, o que o senhor acho que gostaria de deixar de recado primeiro para essa o senhor que é a terceira, o senhor é a segunda geração da sua família, né, no Battistini, na casa do seu sacerdote, mas já são 4 gerações da sua família que estão presentes na roça, né? Sim. O senhor, seu filho fez santo no axé, o senhor tem uma sobrinha neta que fez santo no axé, então são 4 gerações no axé. O que o senhor gostaria de dizer para esses mais novos, para quem está chegando agora, para quem tem o sonho às vezes de se iniciar no orixá? Primeiramente que o candomblé não é uma religião fácil, né? É uma religião que acaba a gente tendo que abrir mão, abdicar de muita coisa, toma muito o tempo de uma pessoa. Por isso eu acho que para a pessoa adentrar, se iniciar no candomblé, ele tem que ter certeza do que está fazendo. Mas não com relação à espiritualidade, porque a espiritualidade é maravilhosa. É justamente pelo fato de ele ter que abrir mão de algumas coisas, ele ter que se dedicar àquela religião ou àquela casa, porque um iaú dentro de uma casa não basta só se iniciar e depois ir embora e voltar uma vez por ano para suas obrigações. Na verdade, ele acaba tendo responsabilidades com a casa também, de ajudar a manter as edificações, ajudar a manter aquele axé de pé. Não é só nos dias de eventos, de obrigações na casa, mas por isso se torna-se uma coisa de responsabilidade. Mas eu digo assim, como foi na minha vida, não desde criança, mas já da minha adolescência, conhecer a religião, conhecer o axé, me iniciar, eu só posso dizer que foi maravilhoso. Porque hoje em dia, além do culto, da religiosidade, tem a questão da magia. Através do orixá, através das energias, a gente consegue modificar a vida de uma pessoa. A gente consegue retomar o caminho que foi perdido de uma pessoa. Hoje, eu estou sendo entrevistado pelo babalorixá Diego, que é filho da Shabatini. Mas existe uma passagem pessoal com meu filho, com o filho da Shabatini, que um dia ele me levou na casa dele, que foi na Moca. Eu gosto de contar isso, que é justamente para falar da religiosidade, da espiritualidade. O que a religião pode fazer na vida de uma pessoa, como fez na minha e faz na de muitos. E ele me levou na casa dele, e era uma casa muito pequena. Falei, meu filho, ainda falei dessa maneira, eu sei que aqui tem axé, mas você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa que conhece muita gente, e sua casa é muito pequena. E ele falou, pai, mas é a Moca, né? É a Moca, e foi o que o orixá deu para mim. Falei, não, filho, mas para mim não está certo, seu lugar não é aqui. Aí, eu perguntei para ele, filho, eu posso partir um ubi para o seu Onan? Ele falou, pode, pai. Aí ele falou, olha, o seu Onan não está bem. Eu acho que o seu Onan precisa de cuidados. Eu poderia dar um frango aqui no seu Onan? Ele falou, pode, pai. No dia de dar um frango para o Onan, eu falei, olha, Onan, o senhor é dono dos caminhos. Então o senhor vai tirar meu filho dessa casa, vai dar uma casa maior para ele. E ele, não, pai, não quero isso. Aqui é a Moca. É lógico que eu falei um palavrão, né? Que eu não vou falar aqui agora, né? Mas eu tô danando com a Moca. Mas eu falei, não, meu filho. Então assim se fez, se deu um frango para o Onan, com a nossa fé, aquele obi partido. 3 meses depois você estava morando naquele barracão maravilhoso. E aí ali você ficou 4 anos, né? Sim. Mas ainda assim eu dizia, meu filho, esse não é o seu lugar. Você precisa ter uma roça onde tem um pé de pau para você colocar o ojubó ali, que tem que ter uma pedra, que tem que ter uma água. E você mais uma vez dizia, não, meu pai, mas aqui é a Moca. Eu quero comprar aqui, eu quero comprar na Moca, eu quero comprar esse quarteirão. Oi. Mas eu quero comprar aqui, perto de casa, nascer aqui, exatamente. Sim. Até que eu dizia, não vai ser aqui, meu filho. Eu tenho certeza que o orixá vai lhe dar um local maior. E até que o ano passado, né, você mais uma vez, pai, e agora?
aconteceu o que não podia acontecer. A mulher pediu a casa. Pediu a casa ou uma fortuna na casa. E o que eu faço? Eu falei, meu filho, ele foi lá jogar comigo, né? Falei, Exu está dizendo para você ter calma, que você vai ter a sua terra, só que não vai ser lá na Moca. Aí você, mais uma vez, mas a Moca, o berço onde eu nasci. Falei, não, meu filho, não vai ser na Moca. E graças a Deus, ele é do mar, é Exu. Hoje você tem lá sua casa maravilhosa, a terra que Xangô lhe deu, uma pedra imensa, maravilhosa. Então, isso é que eu digo que é a maravilha do axé. Não só a dança, não só os cânticos, que tudo é maravilhoso, as vestimentas, mas também aquilo que o axé pode proporcionar na vida de uma A pessoa. resposta, né, do Sim, axé. sim. Assim como foi na sua, foi na minha. Hoje eu tenho minha casa e que eu também, como eu disse, eu tenho 50 anos de idade, você é mais novo. Aos 50 anos, eu estou iniciando mais uma casa. Por que mais uma? Porque eu já sou do Axé Vaticínio e vou continuar lá. Mas eu tenho mais uma. Mais um pedaço de chão que vou dedicar, já dedico ao Orixá. Então, assim como foi comigo, Orixá mudou minha vida. De um momento para outro me deu uma terra tão grande. Hoje deu para você. Outro dia eu comentei com você, existem pessoas aí que vivem 40, 50 anos no candomblé e não tem um quartinho para dizer que é seu. E graças a Deus ele é do mar e já tirou você dessa condição. Hoje você tem uma terra maravilhosa para dizer que é de Xangô. Não vou nem dizer que é sua, Sim, é é do de Orixá. Xangô, exatamente. Né? Gente, e o pai Carlinhos, ele tá sendo fidedigno na história, porque não tem nem o que tirar nem pôr. Eu sempre fui muito resistente, né, para Sim. sair do espaço em que eu estava. Já existia uma tratativa de comprar lá e tudo mais, mas pai Carlinhos insistia em dizer para mim, não é aqui. E eu, mas pelo amor de Deus, eu gosto daqui, eu gosto da Moca, eu gosto de ter o mercado do lado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas ele falava assim, mas quem tem que escolher não é você, quem tem que escolher é o santo, o Exu e Xangô. Tá dizendo que não é aqui. E realmente não foi, né? As palavras do pai Carlinhos se profetizaram, né? Axé. E aí Xangô ganhou essa terra de 5.000 metros quadrados e, como bem disse pai Carlinhos, com uma pedra gigantesca. Tem uma coisa engraçada que eu passei com ele que eu quero falar. Eu, resistente, né, como sou, resistente, e ele já nervoso comigo, e eu testando ele também até o fim. Ele nervoso comigo assim, e eu falei, pai, vamos ter uma terra aí que uma filha minha levou a gente para olhar, né? Quero que o senhor veja se o senhor acha bom, se o senhor acha legal e tal. E aí, fomos para essa terra. E a terra é linda. Eu já tinha visto um monte de lugar, e eu me metendo defeito, botando defeito. E a terra linda, linda, linda. Mas eu falava assim, não, eu quero na Moca, vamos conseguir se ajeitar e comprar lá, depois mais pra frente eu compro o quarteirão, não sei o que, não sei o que. E aí o pai Carlinhos, quando viu a pedra de Xangô, ficou enlouquecido. Enlouquecido. Na verdade, para quem acompanha a gente nas redes sociais, vê que não é uma pedra só, são várias pedras. Então nós estamos diante de uma pedreira, né? É muita pedra. Aí o pai Carlinhos ficou alucinado na pedra. E, pelo amor de Deus, imagina o dia que a gente vier aqui, tem que fazer o orô em cima dessa pedra. Imagina Xangô aqui em cima dessa pedra. E eu pensando assim, eu preciso botar um defeito, porque não tinha, entendeu? Aí eu tinha que botar um defeito. Aí o pai Carlinhos falou assim, mas pai Carlinhos, eu sou de Xangô, com Oxóssi, não tem a jaqueira. Eu não quero aqui, não tem jaqueira. Imagina, vou plantar jaqueira, ainda vai ter que. Não, 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 não. Tem, adianta ter pedra e não ter jaqueira. Aí estamos lá, pai Carlinhos. Eu quero que o senhor conta na hora que o senhor falou que queria depois tomar a benção da pedra e depois da jaqueira. Ele continua aí. Aí nós estávamos do lado da pedra e de repente nós olhamos para o lado e olhei para o chão e tinha uma jaca pequena. Eu falei, mangueira não dá jaca? Então se tem uma jaca, tem uma jaqueira. Quando nós olhamos para o alto, era uma jaqueira enorme. Gigante, gigante, na frente da pedra de Xangô, que o pai Carlinhos ficou apaixonado, tinha uma jaqueira gigante. E aí ele olhou para ele, eu não tinha visto, que eu tava querendo pirraçar ele, tava falando, não quero aqui, não quero aqui. Ele olhou para a jaca e falou assim, ué,
tem uma jaca no chão. Mangueira que não é, mangueira não dá jaca, se tem uma jaca, tem uma jaqueira. E aí, conta do senhor querendo, que ele falou assim, nossa, um dia você vai vir comprar essa pedra, essa casa, e eu vou tomar a benção dessa pedra. E conta isso, senhor. Foi. Aí, na verdade, nós estávamos lá. E eu havia partido o Orobô. Na verdade, na porta eu abri o Obi para Exu, e Exu disse que seria aquela terra. Aí nós fomos na pedra, falei, agora vamos partir um Orobô. Nós levamos o Orobô também, né? Vamos partir o Orobô para Xangô para saber se a terra seria ali. Xangô disse que a terra seria aquela, mas que teria alguns empecilhos para poder conseguir a terra. E, inclusive, saiu o ebó que seria feito para poder dar tudo certo. E aí foi que a gente partiu ali. Aí ele falou assim para mim, ele falou assim, filhinho, imagina a gente vindo aqui na roça, vindo aqui depois que for sua casa, né? Foi. Poder tomar a benção dessa pedra. Só que aí eu cheguei e falei assim, nós partimos, Xangô aprovou a terra e tudo, eu falei, mas quer saber de uma coisa, filho? Independente se você vai comprar a terra ou não, às vezes das condições, eu já vou tomar minha benção na pedra, vai ser agora. Exatamente, eu não vou esperar nada, eu já estou aqui, eu vou tomar a benção na pedra. E foi lá e se ajoelhou e se deitou em cima da pedra. E tem até uma foto bem bonita, acho que acho que foi a primeira foto que foi tirada lá, foi do pai Carlinhos, deitado em cima dessa pedra. Até postou posteriormente mesmo. Foi. Muito feliz. E é importante isso, Orixá mostrar isso pra gente. Assim como no passado, falando do pai Rodney, de Odé, pai Pércio, quando nós fomos plantar o axé de pai Rodney, arrumar as coisas do barracão dele, depois de tudo arrumado, tudo prontinho, pai Pércio olhou para casa, diante do pai Rodney, e falou, tá tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, mas ainda não vai ser aqui a sua casa de Odé. Pai Rodney, assustado, olhou para o pai Pércio, mas como, pai? Foi aqui que eu comprei, aqui que eu plantei o axé, aqui que eu lutei. Falei, meu filho, mas Orixá quer árvore, Orixá quer um pé de pau para poder colocar. E realmente, pai Pércio profetizou isso lá no passado, e pai Rodney sempre lutando para comprar a casa do lado, para ampliar a casa dele. E nunca deu certo. Até que também pai Rodney, alguns anos atrás, conseguiu comprar uma casa também em Mairiporã, né? Na Serra da Tareira, que também é maravilhosa. Até outro dia eu tive lá e ele falou, tá vendo tudo isso aqui? Essa mata toda, que é a serra, na verdade, né? Então, tudo é de Oxóssi. Assim como o pai Pércio profetizou que seria uma casa de muita mata, tá aí, ó. Não só da minha terra, como de Oxóssi. Então, pai Pércio, no passado, graças a Deus, profetizou para o pai Rodney que aquela não seria a casa de Oxóssi. Graças a Deus e a Ilha do Mar e a Exu, também pude, filho, profetizar na sua vida que aquela casinha pequena não seria a sua moradia, que aquela casa maior também não seria assim. E hoje está aí a sua terra maior, a casa de Xangô. Então, isso que é bonito para mim na religião. É bonito dançar, é bonito cantar, é bonito ter uma casa bonita, mas eu acho que o mais importante é ter o axé, é seguir, é ter a força, a energia, aquilo que faz movimentar a vida, a mudar as pessoas de um caminho sempre ruim para um caminho melhor, ou as pessoas que têm suas estrelas, como você tem a sua, pai Rodney, pai Enéas e outros babalorixás, retomarem a sua vida. Eu chamo isso, eu acho que ninguém dá estrela para ninguém. Ninguém dá o caminho para ninguém. Cada um nasce com a sua estrela, cada um nasce com o seu caminho. O que nós, babalorixás, sacerdotes, sacerdotisas e alorixás conseguimos é fazer com que essas pessoas retomem os seus caminhos, retomem as suas vidas e cresçam, porque elas já nasceram, você já nasceu com essa estrela. Você só precisava que ela brilhasse novamente. Achei. Né? Tem, baseando acho que no nosso papo, tem uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é bastante pertinente pro senhor nesse momento. O senhor fala, né, de pai Pércio, vive pai Pércio, respira pai Pércio, dentro do Achabatini como dirigente, como filho e pessoalmente como indivíduo, né, já que não dá para separar mais o sacerdote pai Carlinhos do Carlos, né, pessoa. E o senhor também foi à África, o senhor foi à Nigéria, o senhor foi realizar um sonho, né? Então, mediante a tudo isso, eu queria perguntar para o senhor o que é para o senhor e como que o senhor entende isso, essa reafricanização do candomblé no Brasil. E
essa entrada da religião tradicional africana para com o Brasil. Por quê? Porque o senhor foi à África, o senhor foi à Nigéria, o senhor foi a Ondo, o senhor fez ritos, participou de rituais, participou de processos iniciáticos, de iniciações tradicionais africanas, mas o senhor voltou para o Brasil sendo pai Carlinhos, do Axé Batistini, do Axé de Pai Pércio, filho de Pai Pércio, dirigente de Batistini. O senhor não voltou com a identidade africana. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, do que é isso para o senhor, porque no Brasil, hoje em dia, a gente vê, né, assim como no passado muita gente tocou Umbanda, depois foi para Candomblé, tem muita gente que é de Umbanda que às vezes vai para o culto tradicional, que vai para outros cultos africanos, e tem muito Candomblé se reafricanizando ou se tradicionalizando do modo africano, né? E não do candomblé de fato, como foi tido no Brasil. Sim. Primeiro que o candomblé realmente só existe no Brasil. Foi o conjunto de religiões que acabou formando o candomblé brasileiro. No culto iorubá, eu não posso nem questionar, né? E nem vou e nem quero, até porque, como você falou, eu me iniciei no culto iorubá também. Só que no dia que eu fui jogar com o Anabá, ele disse que eu precisava me iniciar no culto. Até de se falar assim, eu acho que é como a gente fala sempre uma pessoa na mesa de jogo e fala, você tem que se iniciar no candomblé, como vários falam. Mas teve uma questão que pesou muito, duas. Uma foi a sua palavra, quando Pai Pércio disse, vá para onde você tiver que vir e faça o que tiver que fazer, porque está no seu caminho. Eu falei, se está dizendo que está no meu caminho, Pai Pércio já aprovou anteriormente, ele sabe, e eu não fui lá para isso. Na verdade, eu fui para a Nigéria para conhecer a Nigéria, para conhecer a terra dos nossos ancestrais. Para isso, eu não fui para me iniciar em nada, não fui para fazer culto a nada, mas diante de um jogo, a resposta que foi me dada seria essa, que eu precisaria me iniciar porque estava no meu caminho, eu nasci para aquilo. Mas eu fiz uma pergunta assim para o Arabá. Eu posso até me iniciar, porque Pai Pércio trouxe um sonho que eu deveria seguir, que estava no meu caminho. Ele não disse o que era, nem eu vim aqui para isso, mas existe uma coisa, eu não vou deixar o candomblé. Eu sou candomblécista. Quem me trouxe até a Nigéria foi o candomblé. Quem me trouxe até a Nigéria, que todo mundo sabe que não é barato, né? É uma questão muito dispendiosa. Quem me trouxe na Nigéria foi o axé de Pai Pércio de Xangô. Então eu quero saber se para mim me iniciar no culto iorubá, eu preciso modificar as coisas que eu já fazia no Brasil, faço no Brasil, né? E até no segmento de Pai Pércio. Então o Arabá deu a seguinte resposta. Ifá, o culto iorubá, não está para mudar nada e nem a vida de ninguém. Está para aquilo que você faz, fazer ainda melhor. Então você, para se iniciar aqui, isso foi palavra do Arabá na Nigéria, Babai fala lá o Ribodê. Para você se iniciar aqui comigo, você não precisa mudar nada do que você faz. Você pode continuar fazendo aquilo que você fazia, só que cada vez melhor. Realmente, se daquele dia em diante, tudo que eu já fazia aqui ficou ainda melhor. Por que eu digo isso? Porque eu vi a mudança na vida dos filhos, na sua vida, na vida de outros filhos que me procuraram. Pai Rodney, hoje em dia, que teve também a palavra de Exu diante do oráculo, dentro do próprio Axé Batistini, no momento jogando comigo, hoje em dia está lá com a casa dele, com o barracão dele montado também. Pai Paulo da Baixada, que há 4 anos chegou no Axé Batistini para tomar uma palavra comigo, dizendo que eu seria o último babalorixá que ele ia procurar. Se não desse certo, ele não ia querer mais abrir casa. E lá na Baixada, o barracão dele estava para se formar, mas tinha 1,5 metro de parede, e ele estava se continuaria ou não. Então, após tomar uma obrigação e ser mostrado os desígnios, os caminhos que ele teria, como eu disse, deixei sempre frisado com ele. É o axé de Pai Pércio que eu estou levando adiante. Tudo que eu fui para a África, mas tudo, na verdade, anteriormente, né? É o culto do axé de Pai Pércio. Quando eu voltei, eu disse para ele, eu fui para a África, mas o axé que eu vou profetizar e seguir aqui é o candomblé, é o axé de Pai Pércio. E hoje em dia está aí lá com o barracão dele montado, formado, a roça dele cresceu e assim grandes outras pessoas, outros babalixás. Então isso para mim é muito importante ver que o candomblé também tem força. Eu não estou desmerecendo nenhuma outra religião, eu digo também, eu não disse só ele tem força.
Então eu acho que são religiões co-irmãs, são religiões que têm que se abraçar, não tem que se dizer que essa é melhor que aquela, porque hoje eu pertenço aos dois cultos, o Yorubá e o Candomblé. Mas foi o Candomblé, o Axé de Pai Perso, que me levou e me trouxe. Foi o Axé de Pai Perso que me levou e me trouxe e me manteve vivo. Foi o Axé de Pai Perso que deu a casa que eu estou hoje. Por que eu vou dizer isso? Mas como? Você voou do outro da África, não foi aí que você teve uma casa? Sim, na verdade a África serve para mim também como culto urubá. Eu estou adentrei no culto, faço parte, mas quando eu cheguei no Brasil, procurando uma terra para comprar, ninguém sabia disso, através da dona Edna de Exu, ela teve um sonho com o Pai Perso. O Pai Perso dizia para ela, fala para o Carlinhos que o que ele quer, que o que ele está procurando, ele está procurando no lugar errado. O que ele está procurando está perto da água. Mais uma vez, Pai Perso na minha vida. Aí ela falou, pai Carlinhos, eu não entendi esse sonho. Eu falei, mas eu entendi, dona Edna. E como eu sou uma pessoa fechada, eu só vou falar para a senhora o dia que acontecer. É lógico, quando eu comprei, eu falei para ela. E em janeiro, ela me falou isso em novembro, em janeiro, quando eu fui fomos sair para procurar uma casa, a primeira casa que nós batemos no portão foi essa que nós compramos. Quando eu abri o portão, tudo abandonado, até que não tinha ninguém na casa, a primeira coisa que nós vimos foi um lago pequeno, uma mina d'água. Eu falei, a água que o Tata falou aí. Aí logo na frente um poço. Depois, procurando dentro da casa, atrás da montanha, ainda dentro da terra, uma lagoa e um riacho, cujo riacho, Pai Perso um dia no sonho disse que aquelas águas eram de Oxum. Então, eu entendo que Pai Perso e o Candomblé é tudo na minha vida. Então, eu não tenho como desmerecer e nem acho que preciso desmerecer e dizer que eu tive que procurar uma outra religião ou um outro culto para ser feliz. Eu tive que sair do candomblé ou da minha casa de axé e me cuidar numa outra religiosidade, num outro segmento, para ter o que eu tenho. Não, eu tive dentro também do meu axé. Eu tive dentro do culto que é o candomblé, eu tive dentro do segmento que hoje, mais do que nunca, eu sigo, que é o axé que Pai Perso deixou, né? Mas também tenho que agradecer e reverenciar o culto Yorubá, ao qual eu faço parte, ao meu Arabá e falo lá o Rebodê, porque do momento que ele também pôs a mão na minha vida, como eu disse antes, ninguém dá estrela para ninguém, mas a gente corrige o caminho e retoma a estrela de cada um. Então, minha estrela foi retomada. Hoje em dia eu pergunto, Pai Perso, se estivesse vivo, eu teria uma casa paralela? Claro que não. Pai Perso sempre foi uma pessoa ciumenta, sempre teve a gente ali do lado dele, mas hoje eu tenho certeza, Pai Perso não está vivo. Eu não estou tendo uma outra casa porque ele não está vivo. Eu estou tendo uma outra casa porque, inclusive, ele está me direcionando para isso. Ele me direcionou, ele me conduz para isso. É através de Pai Perso que hoje em dia, por que eu reverencio e falo tanto Pai Perso? Porque é isso, eu sou do culto Yorubá, mas o Candomblé que está me dando tudo isso. É através do Pai Perso que eu pergunto que axé eu devo plantar dentro da minha casa. E outro dia eu fui no Axé Batistini, juntamente com o Pai Giba lá do lado, na casa de Lei Boicu, na casa de Babá, perguntar para Pai Perso sobre a minha casa, sobre o axé que eu plantei, sobre aquilo que eu deveria plantar, e ele, diante do obilho, foi respondendo e Pai Giba do lado como testemunha. E no final do jogo eu perguntei se ele estava feliz comigo. Então, com um Alaf, ele respondeu que sim. Então, por isso eu não tenho como separar o culto Yorubá do candomblé. Mas eu quero sim enaltecer o candomblé e dizer que a gente não precisa trocar um pelo outro. A gente não precisa desmerecer um culto, seja ele qual for, pelo outro. Seja a Umbanda pelo candomblé, seja o Ifá pelo candomblé, seja o candomblé por uma outra religião. Na verdade, todos podem viver junto. Eu vivo muito bem assim hoje. Eu rezo para Exu, porque Exu, sou feito de Odé, sou filho de Oxum, feito de Odé, mas a minha devoção é Exu. Eu rezo para Exu, mas rezo para o meu Ifá, rezo muito para Xangô, porque Xangô na minha vida foi o equilíbrio, foi o orixá que determinou a justiça na minha vida. Então, hoje, se eu tenho uma casa, se eu tenho uma terra, foi Pai Perso que direcionou onde estava, Exu deu a maneira financeira de eu conseguir, e Xangô é que promoveu a justiça de eu ter aquilo que um dia eu nasci para ter. Aí, voltando um pouquinho lá atrás, anos atrás, uma vez nós fomos com o Pai Perso, uma passagem do Pai Perso lá na Itaparica, eu e Pai Gima na casa do finado Seu Lídio, e o Seu Lídio deu um cacho de dendezeiro para gente.
E Pai Pércio falou assim, vamos abrir os iquins, os caroços, para saber quantos são de 4 olhos, né? Que isso pertence a Orumilá, né? E nesse dia abrindo, eu, Pai Pércio e Pai Giba, Pai Pércio encontrou pouquíssimo, acho que uns 5. Pai Giba também encontrou um pouco, eu acho que uns 10, eu acho coisa assim. E eu encontrei para mais de 20 Iquim com 4 olhos. Aí Pai Pércio usou a seguinte palavra: nossa, Orumilá gosta mesmo do Carlinho, hein? Olha quantos abriu na mão dele. Então, eu ainda na Nigéria, durante o processo iniciatório, no culto Yorubá, eu lembrei dessa passagem. Que lá no passado, Pai Pércio já tinha visto que eu também faria parte desse culto. Então, eu não posso separar nenhum nem outro. E eu não posso questionar, às vezes, quem até queira entrar ao culto, mas eu também quero reverenciar o candomblé que já existe aqui. E mais do que nunca, mais uma vez falando, a energia que Pai Pércio deixou. Que lindo. Bom, acho que diante de tudo isso, acho que a gente encerra o nosso papo de hoje, né? Espero poder estar aqui mais vezes com pessoas tão especiais quanto o meu pai Carlinhos e agradecer novamente a Pilão de Ouro pelo espaço, a Velas Invicta pelo patrocínio e a nossa querida Onira Calçados e Babuches, Onira Moda. Gente, muito obrigado aí por quem assistiu, por quem esteve com a gente e pôde partilhar um pouquinho da história, da emoção, da vida do pai Carlinhos, da vida dele enquanto ser humano, enquanto filho, enquanto sacerdote religioso, que é uma pessoa que tem direcionado tanta gente. Então, pai, agradeço a sua Eu é que disponibilidade de estar agradeço. aqui, a bênção do Senhor, para que o Senhor possa sempre também direcionar não só a mim e todos aqueles que precisam, continuar sempre ao lado do corpo sacerdotal do nosso Axé Batistini, junto com a mãe Luzinha, com a mãe Dani, com o pai Giba e com a mãe Gui, né? Sendo também, como o pai sempre dizia, que o Senhor era o Exu da roça, né? Então, que o Senhor possa sempre ser o Exu e que o Senhor possa sempre continuar levando com honra, com fidelidade a palavra de Xangô e de Pai Pércio, como o Senhor vem fazendo todos os dias. Só gratidão pelo Senhor, por esse dia, por esse momento ao seu lado e poder contribuir um pouco para que outras pessoas também saibam quem é o Senhor, quem é, da onde que vem essa história. E para mim foi fantástico estar com o Senhor aqui no dia de hoje. Eu é que agradeço, filho, que nosso Pai Xangô mesmo abençoe a benção. E para mim é muito importante, porque, como eu disse, eu não tenho essa flexibilidade, essa facilidade de me comunicar diante de câmeras, na mídia, né? E hoje em dia, na verdade, é muito importante. A mídia faz parte do candomblé, porque o candomblé se modernizou, né? Essa é a verdade. Então, como dizia já Pai Pércio no passado, quem não é visto não é lembrado. Só que hoje, na verdade, tem que dizer, quem não é visto pelas câmeras na mídia é que não é lembrado. Então você me ajudou muito também nisso, porque para mim é uma forma também de me expressar, né, de mostrar a minha gratidão a Pai Pércio, porque eu vou ser eternamente grato, porque do dia que ele falou você quer se iniciar até o dia de hoje, o orixá tem sido maravilhoso na minha vida, né? E em relação à questão pessoal, agradecer por esse espaço, até para estar me apresentando também, apresentando um pouco da história de vida que eu tenho vivido, juntamente ao lado da minha esposa, a Ela Orixá também vive, né? Que foi muito importante, onde eu posso dizer mais um presente de orixá, né? Pai Pércio um dia num sonho disse que ela estaria no meu caminho, porque eu também vim de um outro relacionamento e por vezes ela quis abandonar o nosso relacionamento. Mas Pai Pércio disse, não, você está onde você deveria estar. Então só tenho que agradecer mais uma vez a Pai Pércio pela companheira maravilhosa que eu estou e esses filhos queridos que estão à nossa volta, que sempre prestativo, você e muitos outros, né? E pedindo sim ao Lei do Mar e que continue nos abençoando, para que tenhamos sempre uma boa mão, uma boa palavra, para aqueles que baterem na nossa porta, juntamente com os orixás, a gente consiga dar aquilo que a pessoa precisa e principalmente mereça, né? Então só tenho que agradecer, peço a bênção de todos e agradecendo também ao espaço do Pilão de Ouro, né? Axé, que lindo. Obrigado, gente.